mar quando Cristo caminho abriu. Quanto forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade. Muito bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio 107.1 Agro Iguaçu FM. Estamos felizes e contentes por podermos estar nesta manhã de domingo em tua presença, né? Entrando aí através dessas ondas amigas, através do programa Despertar em la Fé, programa que é oferecido pela Igreja Evangélica Congregacional do Paraguai, comunidade de Capiviver. Entrego um abraço muito especial a todos os queridos irmãos aí, né? De Capiviver, Nova Brasília, né? E também aqui de Toledo, alguns, né? Então todo o pessoal aí da região, na verdade, né? Que estão aí nos ouvindo, o pessoal de Toledo, muitos nos ouvem aqui, muitos nos ouvem mais ao redor, né? As outras localidades aqui ao redor. Então vai este abraço muito especial a todos vocês, de uma forma muito especial. Que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos nós, né? Nós queremos ter um programa muito especial nesta manhã. E começando desde já então com um versículo bíblico, um versículo muito especial de Salmos, número 12, Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6, onde diz: as promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. As promessas do Senhor merecem confiança. Com certeza, não somente as promessas, mas o próprio Senhor Jesus, ele merece confiança, né? E elas são refinadas. Então antes de elas chegarem a nós, elas são refinadas. E Deus nos deixou promessas lindas e maravilhosas, promessas de bênçãos, promessas de vida, promessa de vida eterna, aqueles que confiarem em seu nome. Então confia no nome de Deus, entregue teu caminho ao Senhor, que confia nele, e o mais ele fará. Então entregue realmente toda a tua vida, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, a tua família, entregue teu futuro, não somente a vida terrena aqui, mas principalmente a vida eterna, nas mãos deste grande Deus. Ele te ama de uma forma especial e ele quer te abençoar, Ok, então vamos dando sequência a essa programação, com músicas e músicas especiais. Obrigado, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias, pois são elas a causa de não sermos consumidos. É verdade que esta não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, para te pedir perdão, pois o bem que eu jurei fazer não consegui, mas o mal que eu não queria cometi. Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz em mim de novo uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou
instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz em mim de novo uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou lutar e vou vencer. Isso aí, né, meus queridos? Agora nós já estamos em mês de junho, dia 21 de junho já, né? O tempo passa, o tempo voa, com certeza. Tem sido muito especial esse mês de junho aí também, né? E nós voltamos aí justamente para passar alguns avisos. Então nós queremos somente passar que de hoje em 15 dias, né, dia 11 e dia 12 de julho, estará conosco Ruben Chamorro, né? Ruben Chamorro estará conosco aí em Capiviver. Então você, meu querido, é o convidado para estar conosco prestigiar Ruben Chamorro, cantar, trazer a palavra, e com certeza o mais importante é a palavra do Senhor, que vem sempre vir para edificar nossa vida e também o nosso coração, vem para nos dar força e também fortalecimento, né? É isso aí. Então vai ser um dia muito especial aí, né? Daqui a 15 dias, dia 11 e dia 12, sábado à noite e domingo na parte da manhã. Sábado à noite, né? E domingo de manhã. Então essa programação muito especial com a presença de Ruben Chamorro, né? Hoje de manhã nós também teremos culto aí em Capiviver, então você também é convidado para estar conosco logo mais aí às 9 horas e 15 minutos. Então vá se preparando para estar conosco aí em Capiviver, para este dia muito e muito especial. Queremos também avisar que ao ASC dessa semana todos estarão recebendo a mensagem, aí estará então para terça-feira, dia 23, né? Não será na quinta-feira, será na terça-feira, dia 23, como anteriormente era. E então todos estão também convidados para todas as mulheres estão convidadas para esse dia, que nós teremos aí então o programa para as mulheres, o ASC, né? E o estudo bíblico então fica então para sexta-feira. Sexta-feira nós teremos também o estudo bíblico em Capiviver. Então todos estão convidados para essas programações muito especiais que nós teremos aí também, nesses dias, Ok, então seria esses os nossos avisos. Então, mas não precisam se preocupar não, viu, meu querido? Nós temos ainda música, temos muita coisa especial, não desliga o rádio não. Nós teremos logo em seguida uma mensagem. A mensagem hoje não será trazida por mim, mas será uma mensagem de Spurgeon, então uma mensagem muito especial para a sua vida e também para o seu coração. Maiores são aqueles por minha pelejar. Por isso canta um hino de vitória que marque a nossa história e a Deus glorificar. Por isso canta um hino da vitória, pois juntos lá na glória iremos festejar.
vencer se a luta não é justa, se nós não somos bastante para muitos enfrentar? Por isso canta, canta um hino de vitória que marque a nossa história e a Deus glorificar. Por isso canta, canta um hino da vitória, pois juntos lá na glória iremos festejar. Por isso canta, canta um hino de vitória que marque a nossa história e a Deus glorificar. Por isso canta, canta um hino da vitória, pois juntos lá na glória iremos festejar. Água que vinho se fez, cegos tu fizeste ver, se não há outro como tu. Brilhaste na escuridão, ressuscitastes a mim, se não há outro como tu. Deus poderoso, Deus que triunfa, Deus tu reinando estás sempre, Deus que nos cura, Deus soberano tu és, tu és. Sermão número 2317, pregado na noite de quinta-feira, 13 de junho de 1889, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano. Produzido pelo site josemarbessa.com e gravação pertencente ao acervo de mensagens gravadas do site charleshaddonspurgeon.com. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. João 2,5. Não precisamos de boa imaginação para retratar Maria, a mãe do Senhor, provavelmente viúva já nessa ocasião. Ela está cheia de amor e disposição naturalmente bondosa e simpática. Ela se encontra em uma festa de casamento, muito contente pela presença do filho com o primeiro grupo de discípulos. A presença deles ali era uma sobrecarga dos provimentos para o número de hóspedes esperados, e os suprimentos estavam no fim. Ela, portanto, com a ansiedade natural de sua idade e com o espírito manso, pensou em falar com o filho e lhe contar a necessidade, de modo que lhe disse: eles não têm mais vinho. Não havia muita coisa errada nisso, por certo, mas o Senhor não vê as coisas como o homem as vê, e percebeu que ela estava colocando em primeiro plano seu relacionamento de mãe dele, em uma ocasião por colocá-lo em segundo plano. A história demonstra quão necessário seria o segundo plano. A Igreja Apóstata de Roma chegou a fazer de Maria uma mediadora, e orações são dirigidas a ela, inclusive no sentido do emprego de sua autoridade materna sobre o filho. Foi bom então que o Salvador refreasse qualquer coisa que tendesse a oferecer a mínima tolerância à mariolatria, algo totalmente maléfico. Foi necessário falar com a mãe com um pouco mais de rispidez que talvez a conduta dela por si só exigisse. Assim, o filho Augusto se sentia na obrigação de lhe dizer: o que temos nós em comum, mulher, em questões assim? Como operador de milagres, não sou seu filho. Não posso realizá-los para lhe agradar. Não, se eu operar um milagre como filho de Deus, não pode ser como seu filho. Terei que fazê-lo em outra condição. O que temos nós em comum nessa questão? E ele apresenta a sua razão: a minha hora ainda não chegou. Era uma repreensão suave, absolutamente necessária com base na presciência do que se seguiria. Você pode facilmente retratar como Maria a aceitou. Ela conhecia a mansidão de Cristo, seu amor infinito, e como durante 30 anos nada houve da parte dele que magoasse o espírito dela. Por isso, ela assimilou a repreensão e pensou mais do que falou,
porque era uma mulher que guardava as coisas no coração e ponderava. Diz bem pouco, mas pensa muitíssimo. E vemos na conduta posterior, no tocante a este milagre, que ela pensou bastante a respeito do que Jesus lhe dissera. Irmãos, você e eu, com as melhores intenções possíveis, às vezes podemos errar para com o Senhor. E se Ele, então, nos repreender, se nos negar algo, se decepcionar nossas esperanças e não permitir que prosperem nossos desígnios ambiciosos, aceitemos isso da parte dele, como Maria aceitou a repreensão de Jesus. Tenhamos a convicção de que isso deve forçosamente ser certo e nos mantenhamos em silêncio diante da sua presença. Notem, portanto, a quietude dessa mulher santa, que cessou de falar, assimilou tudo em silêncio e depois observem sua admoestação sábia aos serviçais presentes para atender aos convidados da festa. Visto que ela já quisera tomar a dianteira de Jesus, agora desejava que eles fossem simplesmente seguidores, simples seguidores, e com muita sabedoria e bondade lhes disse: façam tudo o que ele lhes mandar. Não vão para ele com nenhuma das suas observações, não procurem apressá-lo, nem conclamá-lo a fazer algo, ele sabe melhor do que nós. Fiquem em segundo plano e esperem até ele falar, e então precipitem-se a obedecer qualquer palavra que ele pronunciar. Amados, meu desejo é, depois de termos aprendido a lição como Maria, que nos esforcemos para ensiná-la aos outros. Às vezes, nosso mestre nos dirige uma palavra ríspida em particular e não contaríamos a outra pessoa o que ele disse. Nas devoções particulares, ele fala à nossa consciência e ao coração, e não precisamos repeti-lo, pois Maria não fez. Mas tendo aprendido bem a lição, digamos então ao amigo mais próximo: não cometa o erro que cometi. Evite a rocha na qual acabei de tropeçar. Lastimo ter entristecido meu Senhor. Minha irmã, eu não gostaria que você o entristecesse. Irmão, eu gostaria de lhe dizer exatamente o que fazer a fim de agradar-lhe em todas as coisas. Vocês não acham que fazendo assim ministraríamos a edificação mútua? Em vez de comentar as falhas dos outros, vamos, das descobertas que fazemos nas nossas falhas, extrair a essência e então administrá-la como remédio útil às pessoas que temos ao nosso redor. Essa mulher santa deve ter falado com bastante poder. Seu tom deve ter sido notavelmente contundente e seus modos devem ter impressionado muito os serviçais, pois fizeram exatamente o que ela mandou. Não é todo serviçal que deixará o hóspede recém-chegado à casa agir como dona, mas aconteceu que ao falar com os empregados, com tons profundos e sinceros, como mulher que aprendera algo que não poderia contar, mas que extraíra da experiência uma lição para os outros, ela deve ter falado com maravilhosa força derretedora quando lhes disse: façam tudo o que ele lhes mandar. E todos a ficaram olhando com respeito, assimilando o recado, como ela assimilara o recado do Senhor. Ora, quero ensinar nesta noite, de forma bem simples, essa lição a mim mesmo e a vocês. Acho que nossa experiência serve para mostrar que a sabedoria mais sublime, nosso melhor sucesso, serão encontrados na permanência cautelosa atrás de Cristo, sem jamais correr à sua frente, sem nunca procurar obrigá-lo a agir, sem nunca tentá-lo como fizeram os que tentaram a Deus no deserto, preceituando-se a fazer isso ou aquilo. Pelo contrário, com obediência santa e humildade, devemos adotar de agora em diante estas palavras como lema da nossa vida: façam tudo o que ele lhes mandar. Vou lidar com o texto da seguinte maneira: em primeiro lugar, o que? Em segundo lugar, por quê? Em terceiro lugar, o que se fará então? O que somos ordenados a fazer aqui? Em uma só palavra: obedecer. Vocês que pertencem a Cristo e são seus discípulos, prestem atenção a esta palavra de exortação: façam tudo o que ele lhes mandar. Quero que notem, em primeiro lugar, que essas palavras foram dirigidas não aos discípulos de Cristo, mas aos servos, no grego aqui chamado diáconos, as pessoas trazidas para atender às mesas e para servir aos hóspedes. Não sei se eram empregados pagos ou amigos que bondosamente ofereceram seus préstimos, mas na festa eram garçons. Não foram ordenados a deixar o patrão nem a abandonar o emprego de garçons. Eram servos e deviam permanecer servos mesmo assim,
E apesar de tudo isso, deviam reconhecer em Cristo o Mestre sem repudiar a obediência ao encarregado da festa. Maria não disse a essas pessoas: deixem de lado os cântaros, parem de lavar os pratos, mas enquanto continuam a fazer os seus trabalhos, ela lhes disse: façam tudo o que ele lhes mandar. Considerei valiosa a informação de que os servos, permanecendo servos, deviam mesmo assim prestar obediência a Cristo. Essa obediência, em primeiro lugar, seria preparada. Maria preparou-lhes a mente para fazer o que Cristo ordenasse. Ninguém obedecerá a Cristo em um ímpeto repentino e continuará obedecendo. É necessário pesar na balança, fazer considerações, deve haver conhecimento bem pensado e cuidadoso do que sua vontade é, e prontidão de coração, no sentido que seja qual for a vontade, será cumprida tão logo se conheça. De início, esses servos não fizeram nada. Os hóspedes queriam vinho, mas os servos não foram até Jesus para dizer: mestre, falta vinho. Não, esperaram até ele lhes mandar encher os cântaros de água e então os encheram até a borda. Mas nada fizeram sem Jesus lhes ordenar. Boa parte da obediência acha-se em não fazer. Acredito que na ansiedade de muitos corações trêmulos, a fé mais sublime será vista em não fazer coisa alguma. Quando vocês não sabem o que fazer, façam nada. E fazer nada, meus irmãos, às vezes será achado o serviço mais pesado de todos. No caso de um homem de negócios que entrou em dificuldades comerciais, ou de uma irmã com um filho doente, ou um marido enfermo, vocês sabem que o impulso é fazer uma coisa ou outra. Mesmo sem ser a primeira coisa que nos ocorre, sentimos-nos na obrigação de fazer alguma coisa. Muitas pessoas já agravaram a tristeza fazendo alguma coisa, ao passo que, se tivessem corajosamente deixado de mexer com o assunto e o deixado com fé nas mãos de Deus, teria sido infinitamente melhor para elas. Façam tudo o que Ele lhes mandar. Mas não faça tudo o que cada fantasia e veneta que seu cérebro e sua mente fraca produz e o conclame a fazer. Não corra antes de ser enviado. Quem corre adiante da nuvem de Deus terá que voltar para trás e se dará por muito feliz se achar o caminho de volta. Onde as Escrituras silenciam, guarda em silêncio você também. Se não houver mandamento específico, seria melhor esperar até conseguir alguma orientação. Não ande desorientado com ansiedade precipitada para não cair no fosso. Façam tudo o que Ele lhes mandar. Mas antes de Ele falar, fiquem sentados quietos. Minha alma, seja paciente diante de Deus e espere até conhecer suas ordens, sua vontade. Essa obediência bem disposta devia ser a obediência, pois é ali que a obediência se acha principalmente. A verdadeira obediência nem sempre se vê no que fazemos ou deixamos de fazer. Ao contrário, manifesta-se na submissão perfeita à vontade de Deus e na resolução firme que satura totalmente o espírito, de modo que desejamos fazer somente aquilo que Ele nos manda. Que sua obediência seja ainda perfeita. Façam tudo o que Ele lhes mandar. É a desobediência, não a obediência, que nos leva a fazer a seleção dos mandamentos de Cristo que achamos por bem obedecer e aqueles que podemos não obedecer. Se você disser: farei o que Cristo me manda fazer, dentro das minhas opções, você realmente diz: não farei o que Cristo me mandar, apenas o que me agradar. Obediência não universal não é verdadeira. Imagine um soldado no exército que, em vez de obedecer a todas as ordens do capitão, omite isto ou aquilo e diz que não consegue evitar fazer isso, ou até mesmo que pretende omitir certas coisas. Amado, tome cuidado para não jogar no montouro qualquer preceito do Senhor. Cada palavra dele é mais preciosa que um diamante. Estime-a, entesoure-a, use-a como ornamento e beleza. Façam tudo o que ele lhes mandar. Quer se relacione à Igreja de Deus e suas ordenanças, sua membresia, sua disciplina, ou com seu procedimento em público com os semelhantes, ou com seu relacionamento com seus familiares, ou com os serviços prestados particularmente ao Senhor, tudo. Veja, aqui não é para podar nada, nem cortar fora alguns aspectos. Façam tudo o que Ele lhes mandar.
Respire esta oração agora mesmo. Senhor, ajude-me a fazer tudo o que mandas. Que eu não faça a minha escolha, que eu jamais deixe minha vontade interferir. Se tu me mandaste fazer algo, capacita-me a fazê-lo, seja o que for. Essa obediência, portanto, sendo bem disposta e perfeita, deve também ser prática. Façam tudo o que ele lhes mandar. Não fique pensando a respeito, muito menos por longo tempo, para então esperar que fique mais impressionado sobre você, ou até que surja uma ocasião mais conveniente. Façam tudo o que ele lhes mandar. Um dos grandes males do nosso tempo é deliberar a respeito de um mandamento nítido de Cristo e perguntar: qual será o resultado disso? O que você tem a ver com resultados? Mas se eu seguir a Cristo em todas as coisas, posso perder minha posição. O que você tem a ver com isso? Quando um soldado é ordenado a avançar contra a boca do canhão, é muito provável que perca a sua posição, e algo mais, no entanto, é obrigado a fazê-lo, mesmo que vá em direção à morte. Poderei perder a chance de ser útil. O que você quer dizer com isso? Pretende praticar o mal a fim de que disso se resulte algum bem? É isso que está envolvido. Diante de Deus, você realmente encarará essa questão. Façam tudo o que ele lhes mandar. Seja qual for a despesa, seja qual for o custo, seja qual for o risco, faça-o. Já ouvi pessoas dizerem: não gosto de fazer as coisas apressadamente. Tudo bem, mas o que diz Davi? Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos, no Salmo 119, versículo 60. Lembre-se que pecamos em todo momento que adiamos o cumprimento de qualquer coisa ordenada por Cristo. Se cada momento de atraso é um novo pecado, não sei dizer, mas se negligenciarmos qualquer mandamento dele, estaremos vivendo na condição de perpétuo pecado. E essa não é a condição desejável para qualquer discípulo de Cristo viver. E, na verdade, um discípulo não viverá assim. Amados, façam tudo o que ele lhes mandar. Não argumente contra ele. Não procure desculpa para se livrar do dever. Já conheci crentes que não gostava da leitura de determinados trechos das Escrituras no culto familiar por sentirem um pouco perturbada a consciência por elas. Se existir alguma coisa na Bíblia que se lhe opõe, você está errado e a Bíblia não. Entre em acordo com ela de imediato, e as únicas condições desse acordo serão obedecer, obedecer e obedecer à vontade do seu Senhor. Não estou lhes apresentando isso como meio de salvação. Vocês sabem que eu nunca pensaria em fazê-lo. Falo àqueles que já estão salvos. Vocês são servos de Cristo, são salvos e agora vieram à santa disciplina da sua casa, e esta é a regra: façam tudo o que ele lhes mandar. Façam-no na prática, porque por fim, se isso não existir na sua vida, você vai expressar que você jamais foi salvo. Não falamos demais a respeito do que nossos amigos devem fazer, ou observamos o que as outras pessoas não fazem? Que o Espírito de Deus venha sobre nós, a fim de que nosso andar seja bem próximo de Deus, que nossa obediência seja precisa e exata, nosso amor a Cristo seja comprovado por seguirmos continuamente seus passos. Nossa obediência deve ser prática. Essa obediência deve também ser pessoal. Façam tudo o que ele lhes mandar. Vocês sabem quanta coisa hoje em dia é feita por procuração. A caridade é praticada assim. A sofre grande necessidade. B fica sabendo a respeito e sente muito dó, e assim pede a C para ajudá-lo. E então faz uma campanha para outros ajudá-lo. E então vai para a cama e acha que fez uma boa coisa. Ou, de outra forma, depois de A ter contado a história a B, B verifica se existe alguma sociedade que possa ajudá-lo, embora nunca tenha contribuído para essa sociedade com seu dinheiro, porque nunca pensaria em fazer isso. Seu papel se restringe a repassar A a C, ou a sociedade, ou falar dos outros que não estão fazendo, e tendo feito isso, se sentem satisfeitos. Você quer que o Salvador diga no último grande dia: tive fome e vocês me mandaram a outra pessoa? Ou tive sede e vocês me mandaram à igreja, ou aos irmãos, ou ao governo? Nada disso. Devemos fazer alguma coisa pessoalmente para Cristo. Assim também é na questão do esforço para ganhar almas para Cristo. Nada há como falar pessoalmente com as pessoas, detê-las em pessoa, olhar nos seus olhos, conversar com elas a respeito da sua experiência e implorar que fujam para Cristo buscando refúgio. A obediência pessoal é necessária.
Se uma das pessoas que estavam esperando tivessem dito, quando Cristo mandou encher os cântaros: João, faça isso, Guilherme, faça aquilo, será que o grupo de pessoas não fará isso? Será que outros não farão? Não teriam cumprido a ordem de Maria: façam tudo o que ele lhes mandar. Nesta questão, estou mexendo na consciência de algumas pessoas aqui nesta noite. Ora, se for assim, a partir de agora, deixe de ser um servo de Deus por procuração, simplesmente assinar petições, fazer protestos. Deixe de ser um servo por procuração, para não ser salvo por procuração, porque você não poderá ser, pois ser salvo por procuração é estar perdido. Mas você confia em Cristo por conta própria, para então servi-lo por conta própria. Com a ajuda da poderosa graça divina, faça tudo o que ele lhes mandar. A obediência deve também ser diligente. Faça-o imediatamente. A demora murchará a flor da obediência. Façam tudo o que ele lhes mandar. Fiquem em prontidão para obedecer. No mesmo momento em que a ordem de marchar é dada ao soldado, ele marcha. No momento em que a ordem surge no coração e você percebe esta ser a palavra de Deus, faça-o. Quantas resoluções assassinadas jazem ao redor da vida da maioria dos homens que se dizem cristãos. O que teriam feito? O que poderiam ter feito se apenas o tivessem feito, mas estavam construindo castelos no ar, imaginando que tipo de vida gostariam de viver, mas sem cumprir literalmente os mandamentos de Cristo. Quem dera que houvesse serviço pronto, pessoal e prático ao Senhor Jesus Cristo. E em nosso caso, deve ser obediência perpétua. Maria disse aos garçons: façam tudo o que ele lhes mandar. Continuem fazendo, não somente a primeira coisa que diz, mas tudo o que diz. Enquanto a festa durar e ele estiver aqui, façam o que o meu filho lhes mandar. Assim, amados, enquanto estivermos neste mundo, até a última hora da vida, que o Espírito Santo nos capacite a fazer exatamente o que Jesus nos mandar. Vocês podem dizer, meus irmãos e irmãs: Jesus, tomei a minha cruz para deixar tudo e seguir a ti? Vocês têm o desejo de levar sempre o seu jugo e de seguir seus passos até entrar no repouso de Cristo? Cristãos temporários não são cristãos, nunca foram. Quem quer tirar férias desse serviço divino nunca entrou nele. Vestimos o uniforme para nunca mais tirá-lo. Como certos cavaleiros da antiguidade dormiam na armadura em tempos de guerra, sempre com a lança e o escudo à mão, também deve ser o cristão doravante e para sempre. Não nos cabe raciocinar o motivo, não nos cabe tardar quando chegar a ordem, mas a nós cabe, enquanto houver respiração no corpo e vida no espírito, servir aquele que nos redimiu com seu sangue precioso. E assim coloquei diante de vocês, de modo fraco, o que somos chamados a fazer, ou seja, obedecer às ordens de Cristo. Agora, gastemos poucos minutos com a pergunta: por que isso deve ser feito? Amados, por que esses homens deviam fazer o que Jesus mandou? Que isso se transforme em: por que você e eu devemos fazer o que Jesus nos manda? Primeiro, Cristo, por sua natureza, é digno de obediência. Considero uma honra servir a Cristo. O que é Ele? Ele é o homem perfeito, que em sua nobreza está acima de todos nós, e é o Deus perfeito, infinitamente majestoso, com suas duas naturezas. Ora, me parece que devamos amar, cumprir suas ordens, e ansiar pela conformação à sua imagem. Aqui há repouso para o espírito que aspira. Aqui estão a glória, honra e imortalidade pelas quais aspiramos. Pela glória de Cristo, a quem vocês adoram sem ver, façam tudo o que Ele lhes mandar. Além disso, Cristo é nossa única esperança. Todas as nossas perspectivas para o futuro dependem dEle. Glória seja o seu bendito nome. Não há ninguém semelhante a Ele. Se estivesse longe de nós e não pudéssemos confiar nele, a vida se transformaria em trevas perpétuas, um abismo de ais. Por toda a glória da sua natureza e por tudo que devemos a ele e por tudo que esperamos da parte dele, eu os conclamo, amigos. Eu os conclamo, amados. Façam tudo o que ele lhes mandar. Mais que isso, ele é onisciente e, por isso, capacitado para liderar. Quem, senão ele, poderia livrar as pessoas das suas aflições quando lhes faltava vinho? Ele sabia a saída para tudo isso, o modo de manifestar a própria glória, levar os discípulos a crer nele e deixar contentes todos em redor.
Mas se ele não mostrasse o caminho, ninguém mais poderia. Obedeçamos a ele, portanto, porque seus mandamentos são muito sábios. Ele nunca cometeu um engano e jamais o fará. Entreguemos nossos caminhos a seus cuidados e façamos tudo o que ele nos mandar. Além disso, amados, até aqui Cristo recompensou nossa obediência. Você alguma vez agiu corretamente para então descobrir que foi um engano? Alguns de nós tiveram que fazer coisas muito dolorosas na ocasião, totalmente avessas à nossa própria sabedoria, a nosso próprio feitio. Nós as faríamos de novo? Sim, certamente, mesmo que isso nos custasse 10 vezes mais. Ninguém, ao relembrar o passado, teve que se lastimar por seguir a voz da consciência e os ditames da palavra de Deus, e nunca se lastimará disso, embora fosse a prisão e a morte por amor a Cristo, por causa da sua obediência. Você pode perder algo por amor a Cristo, mas nunca perderá nada da parte de Cristo. Quando tudo chegar a ser computado, você terá lucrado muito pelo que parecia perda. Ele nunca o enganou e nunca o desorientou. A obediência a ele sempre lhe traz paz verdadeira e sólida. Portanto, façam tudo o que ele lhes mandar. E mais, Cristo é nosso mestre e devemos obedecer-lhe. Espero, amados, que não haja ninguém entre nós que chame Cristo de mestre sem, porém, fazer o que ele manda. Não nos referimos a ele como alguém grandioso no passado, mas que foi embora e cuja influência agora declina, por não estar em dia com o espírito da nossa época, do nosso tempo, da nossa cultura. Não, ele continua vivo e nós continuamos tendo comunhão com ele. É nosso mestre e é nosso Senhor. Quando fomos batizados na sua morte, não era mera questão de forma, estávamos mortos para o mundo e vivíamos para ele. Quando tomamos sobre nós seu sagrado nome e fomos chamados cristãos, não era fingimento. Nossa intenção era que ele fosse o capitão, rei e mestre do nosso espírito. Ele não é um Baale, ou seja, senhor dominador, mas é Ishi, nosso homem, nosso marido. E nesse relacionamento ele é senhor e governador de todo pensamento e de toda tendência da nossa natureza. Ele é o nosso Deus. Jesus, teu jugo é suave e o teu fardo para nós é leve, como diz Mateus 11:30. Carregá-lo nos deixa contentes e alegres. Escapar desse jugo seria uma verdadeira desgraça. E esse é mais um motivo para lhes dizer nesta noite: façam tudo o que ele lhes mandar. Porque se não o fizerem, repudiam toda a sua lealdade a ele. E o que farão então? A quem vocês se voltarão, caso se desviem dele? Todo homem deve ter um mestre. Você quer ser seu mestre? Não poderia arrumar um tirano pior do que o seu próprio ego. Vai deixar o mundo ser seu mestre? Será servidor da sociedade e da cultura? Não existe escravos piores do que esses. Viverá para o próprio eu, para as honrarias, para o que é chamado prazer. Seria o mesmo que descer ao Egito, a fornalha de fogo, de imediato. A quem podemos ir? Jesus, a quem podemos ir se nos afastarmos de ti? Tu tens as palavras de vida eterna. Amarrem o sacrifício da festa com cordas e levem-no até as pontas do altar, diz o Salmo 118:27. Lança outro vínculo de amor em mim, outra corda de doce constrangimento, e não me deixe nunca pensar em separar-me de ti. Que eu seja crucificado para o mundo e o mundo para mim, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 6,14. O coração de vocês não ora assim? Quem nos dera sermos total, inteira e eternamente de Cristo? Sim, escutaremos o mandamento: façam tudo o que ele lhes mandar. Acabo de apresentar-lhes a razão porque devemos obedecer às ordens de Cristo. E agora, amados, quero ocupar esses poucos minutos em responder a esta pergunta: o que se seguirá dessa obediência? Suponha termos feito tudo o que Cristo nos ordena. O que acontecerá? Vou lhes contar o que acontecerá. A primeira coisa é que se sentirão livres da responsabilidade. O servo que cumpriu a ordem do Senhor talvez sinta, na própria opinião, que algumas consequências terríveis possam se seguir, mas diz para si: não será culpa minha, fiz o que fui ordenado a fazer. Os resultados não são sua responsabilidade é a obediência. Ora, amado, se você quiser ser livre de todas as sobrecargas da vida, faça pela fé tudo
o que Cristo lhe ordenar. Depois, caso pereça, caso morra, caso pareça que os céus estão para cair, não será problema seu tentar sustentá-los. Não lhe cabe corrigir a obra de Deus e sustentá-la. Lembro-me de como Wesley dizia a seus pregadores: ora, irmãos, não quero que vocês corrijam minhas regras, quero que obedeçam. Da parte de Wesley fica um pouco forte e exagerado, mas da parte do Senhor Jesus Cristo vem de modo muito adequado. Ele não quer que andemos alterando, remendando, retocando o que Ele nos manda, nem procurando examinar as consequências. Não, faça exatamente o que Ele lhe ordena, e você não terá nada que ver com as consequências. É possível que tenha que arcar com elas, mas Ele lhes dará graça para fazer isso. E será sua alegria suportar quaisquer consequências desagradáveis que surgirem da firme obediência a Cristo. Esse tipo de doutrina não se adapta ao ano de 1889, porque nós somos de uma geração que acha que pode julgar aquilo que Deus diz. Agora, se você passar pela fronteira da Escócia e olhar onde estão os túmulos dos pactuantes, qualquer pessoa que pensa segundo o espírito da presente era e da nossa geração e cultura, consideraria que não passaram de um grupo de tolos que chegaram a ser tão teimosos e apegados à verdade de Deus e tão rigorosos a respeito da doutrina que morreram por causa dela. Mas isso é servir a Deus. Ora, realmente, na nova filosofia dos nossos dias, nada existe que vale a pena morrer por ela. Infelizmente, esse é o evangelho de muitos cristãos sincronizados com o mundo. Eu duvido que haja alguma doutrina do pensamento moderno em sincronia com a cultura que valesse o preço da vida de um gato. Segundo os ensinos da escola ampla, o que é supostamente verdadeiro hoje, talvez não seja verdadeiro amanhã. Por isso, não vale a pena e não valeria a pena morrer por isso. Talvez seja melhor adiar a morte até outra data, na qual essa doutrina fosse alterada e você não precise morrer por ela. E se esperarmos um mês, ela acabará sendo alterada mesmo, porque estes cristãos são relativistas como o mundo e nunca creram de fato na verdade. Que o Senhor nos leve de volta às antigas verdades dos mártires, dos apóstolos, e nos envie ainda uma estirpe de homens que obedecerão ao Senhor e tudo aquilo que o Senhor lhes ordena, e que crerão no que Ele lhes ensinar, e que abrirão mão da própria vontade em completa obediência ao seu Senhor e Mestre. Essas pessoas se sentirão isentas da culpa e da responsabilidade. Você sentirá ainda o doce fluir do amor de Cristo. Um filho desobediente não será expulso da casa por não querer fazer o que o pai e a mãe pedem, mas enquanto não se submeter às regras da casa, a situação será mais difícil para ele, e assim deve ser. Há o beijo de boa noite, não tão caloroso quanto devia ser, e a saudação bom dia, depois de longa desobediência, não contém alegria. E realmente, quanto mais bondoso o pai e a mãe, tanto mais infeliz o filho se sente. E o doce amor de Cristo é tal que nos torna infelizes quando andamos na desobediência. Você não pode andar de modo contrário a Cristo e ainda desfrutar de comunhão com Ele. Quanto mais querido e próximo quiser ficar de Cristo, maior parecerá o abismo quando não fizer o que Ele lhe ordena. O chamado é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Uma vida que, por fim, continuamente não se encaixe no chamado é a evidência de nunca ter estado dentro desse chamado. Além disso, você só coloca a fé em prática quando faz o que Cristo lhe ordena. A fé subsistente apenas em um credo ou em um livrinho impiedoso não lhe é de muito proveito. A fé cumpre o que Cristo manda e se deleita em fazer isso. Regozija-se em correr riscos, alegra-se em se afastar da praia para alcançar o alto mar, está contente em sacrificar-se quando Jesus assim requer, pois a fé não consegue se sentir satisfeita sem dar frutos, e o fruto da fé é a obediência àquele em quem cremos. Amados, também é verdade que se obedecermos a Cristo no que Ele nos disser, estaremos aprendendo a ser líderes. O Wellington dizia que ninguém é digno de dar ordens antes de ter aprendido a obedecer, e estou certo de que assim é. Nunca veremos a estirpe de homens de primeira categoria, a não ser que nossos filhos e filhas sejam levados a obedecer aos pais já na infância.
Perde-se a glória essencial da varonilidade quando a desobediência é tolerada. E certamente, na igreja de Deus, o Senhor faz seus servos principais passar por ordalhos muito mais severos. Não raro, o melhor lugar para os livros de um ministro não é a biblioteca, mas seu leito de enfermidade. A aflição é nossa escola, e antes de podermos lidar com outras pessoas, Deus precisa lidar conosco. Quem não quiser obedecer não será colocado em posição de comando, não por Deus, não pelo Evangelho. Um homem que não se submete a toda a verdade de Deus, a toda a doutrina expressa por Deus e a prega, ele não é um líder, ele é um usurpador. Deus nunca coloca quem não gosta e não quiser obedecer na posição de comando. E finalmente, creio que aprender a obedecer é um dos preparativos para desfrutarmos do céu. Ora, no céu não terão outra vontade senão a vontade de Deus. Seu desejo será servir a Ele e deleitar-se nele. E se você e eu não aprendermos aqui embaixo o que é obediência a Deus, e não a praticarmos, e não a levarmos a efeito em nossas vidas, como poderemos esperar a felicidade no meio de espíritos obedientes? Se nós achamos que obedecer a Deus não é nossa suprema alegria e deleite, então não há felicidade para nós no céu. Caros ouvintes, se vocês nunca aprenderam a confiar em Cristo e a confiar nele, e obedecer e se submeter, como poderão ir para o céu? Vocês ficariam tão infelizes ali que pediriam que Deus os deixasse recorrer ao abrigo do inferno, pois nada lhes pareceria mais horroroso que estar no meio de um povo perfeitamente santo que se deleita no serviço de Deus e na obediência a Deus. Que o Senhor nos leve a essa obediência completa a Cristo. Então, este mundo será um plano inclinado ou uma escada do tipo que Jacó viu, e subiremos com santa alegria até chegarmos no topo e veremos o céu na santa obediência de Deus. Não é Maria que lhes fala nesta noite, é a igreja de Deus, a mãe de todos os que realmente amam a Cristo, e ela lhes diz: façam tudo o que Ele mandar. Façam tudo o que Cristo mandar. Façam tudo o que a palavra de Deus mandar. E se fizerem assim, Ele transformará água em vinho para vocês. A alegria infinita de Deus derramada em vossos corações. Obedeçam a Ele e Ele os confortará. Estejam com Ele nos caminhos do dever e estarão com Ele no lar da glória. Que o Senhor nos conceda, por sua graça infinita, o conhecimento da vontade de Cristo, e que então opere em nós para desejarmos e praticarmos o que é do seu beneplácito e vontade. Amém e amém. Água que vinho se fez, cegos tu fizeste ver, se não há outro como tu. Brilhaste na escuridão, ressuscitastes a mim. Se não há outro como tu, Deus poderoso, Deus que triunfa, Deus tu reinando estás sempre, Deus que nos cura, Deus soberano tu és, tu és. Na escuridão, ressuscitastes a mim. Todas as vezes que eu leio a história da igreja, de emoção eu choro. Vejo a bravura dos nossos irmãos primitivos lutando então. Mesmo em meio aos perigos, eles não se calavam.
sobre Jesus ensinavam. O Evangelho era pregado, ai, do Cristo ressuscitado. Eles falavam com muito amor. A chama do Evangelho estava acesa nos corações dos nossos irmãos. Embora sendo perseguida, a igreja crescia com grande poder. Nem mesmo as fogueiras ardentes puderam parar os nossos irmãos. Sou fruto daquela semente que foi plantada com muito amor. Hoje não é diferente, a igreja também sofre, mas não pode ser vencida. Não para, não se intimida, segue de cabeça erguida, pois seu destino é o céu. A festa já foi marcada e entre os convidados estão aqueles irmãos, ai, que deixaram na história uma vida inteira voltada para a obra do Senhor. A chama do Evangelho. Muito bem, assim chegamos ao final da nossa programação. Tivemos um programa muito abençoado, e com certeza foi uma bênção este programa. Eu quero finalizar ainda esse programa com uma oração, pedindo a bênção e a graça de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Querido Deus, amado Pai, esteja com cada rádio ouvinte, abençoe, protege e guarde, Senhor, a todos aqueles que sempre estão na sintonia do programa Despertarem na Fé. Que tua graça, o teu amor e tua misericórdia possam estar sobre a vida de cada um. Abençoe, protege e guarde a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então, né, assim nós nos despedimos até sábado que vem. Sábado não, domingo que vem, melhor dizendo. Já estou me confundindo, né? Até domingo que vem, um abraço muito especial a todos. Então, até lá, um saludo, tchau, tchau.